vez aqui. Agora nós vamos falar sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tentou algumas vezes aí ser presidente e agora chegou a vez de Lula ser o presidente do Brasil. Nós vamos ver aí os desdobramentos do seu governo e tudo mais. Vamos ver as características do seu governo, tudo o que aconteceu durante esse período em que ele foi presidente por 2 mandatos, ok? Então, vamos juntos nessa, estudar agora o governo Lula. Nessa aula, galera, nós vamos falar então dos 2 mandatos de Lula como presidente do Brasil, de 2003 até 2010. Lula iniciou no dia 1º de janeiro de 2003 o governo, o seu primeiro mandato, né? E logo de cara ele demonstrou que o temor em relação a alguma medida mais radical era infundado. A cada eleição que participou, o Lula foi caminhando para a moderação. Ele abandonou a defesa de algumas ideias que, na realidade, não eram fáceis de colocar em prática, como, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida externa, que sequer foi considerada no seu governo. A taxa básica de juros, tão criticada pelo seu valor elevado, permaneceu por um bom tempo praticamente no mesmo patamar do governo do FHC, o governo anterior. A política monetária e os mecanismos de controle básicos do governo FHC também foram mantidos no governo Lula. Logo no início do seu primeiro mandato, algumas promessas de campanha voltadas para a área social foram anunciadas. Os programas Fome Zero, o Bolsa Família, promoveram a distribuição de recursos com a pretensão de minimizar os efeitos das grandes diferenças econômicas e sociais brasileiras. Outros fatores conjunturais aí, externos e internos, favoreceram o crescimento econômico e o nível de desemprego começou a diminuir. Ao longo da administração, o país manteve a balança comercial favorável por um bom tempo, até que a crise mundial que veio à tona no segundo semestre de 2008 interrompeu uma sequência de superávites. Aproveitando-se dessa fase favorável, antes de 2008, o país acumulou reservas suficientes para ter a dívida externa totalmente sob controle. Nas relações internacionais, o governo Lula estreitou as suas relações com nações africanas, nações asiáticas e procurou também construir uma imagem de moderação às suas posições políticas. Apesar de todos os aspectos positivos, vários incidentes mancharam a história da administração do PT. Destaca-se, entre eles, o não cumprimento de algumas promessas de campanha e a contínua lembrança por parte da oposição, é claro, das críticas que marcaram a história do PT enquanto oposição. O mais violento abalo foi a chamada crise do mensalão, que ocorreu no ano de 2004. Vieram a público acusações de compra de votos de parlamentares para que os projetos do governo fossem aprovados. O esquema do mensalão ele foi amplamente divulgado na mídia. Foram acusados membros do governo, deputados, empresários, funcionários de partidos, banqueiros. Os noticiários divulgaram informações a respeito de recursos públicos que estariam sendo desviados para que o Poder Executivo pudesse comprar o Legislativo. Investigações parlamentares foram realizadas e a oposição falava até em um impeachment. Alguns dos líderes do PT tiveram que abandonar o cargo, sendo punidos politicamente, entre eles o chefe da Casa Civil, José Dirceu. Apesar das acusações, das expulsões, das renúncias e até da formação de um partido para o qual migraram muitos petistas que quiseram se distanciar de toda essa situação, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, nada de mais grave ocorreu neste período. As investigações do mensalão continuaram nos anos seguintes, levando os suspeitos à condenação. Uma das grandes bandeiras de luta do PT sempre foi a honestidade, e para alguns, essa crise do mensalão e as atitudes do governo diante desta crise permitiram a quebra da imagem do partido.
Com relação à questão agrária, após vários anos de uma relação mais amigável do governo com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, ainda havia muito a ser feito para melhorar a distribuição das terras brasileiras. O governo de Fernando Henrique já havia trabalhado bastante com a questão da terra, e o governo Lula continuou avançando. Nas eleições de 2006, o Lula foi novamente vitorioso. Apesar das críticas que o governo sofreu no primeiro mandato, a popularidade do presidente Lula ainda se mantinha bastante alta. A disputa no segundo turno dessas eleições se deu contra o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin. Em janeiro de 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com o objetivo de investir em infraestrutura para acelerar o ritmo de crescimento do país. Em sua gestão, Lula conseguiu apoio para trazer ao Brasil 2 eventos mundiais de grande proporção: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. A oposição se fortaleceu no segundo mandato de Lula, mas foi incapaz de conseguir a vitória nas eleições presidenciais. Os grandes nomes do PT para a próxima eleição, para a sucessão de Lula, eles foram deixados de lado, e o nome de Dilma Rousseff, com o perfil mais técnico, foi elevado do Ministério de Minas e Energia para a Casa Civil, e depois da Casa Civil a candidatura bem-sucedida à presidência. No seu histórico, no histórico de Dilma Rousseff, destaca-se a luta contra o período militar, algo visto como positivo pela esquerda, porém negativo pela direita. Isso aí, pessoal. Acabamos de passar pelo governo Lula. Agora nós vamos para o próximo presidente, na próxima aula, falar sobre a Dilma. Alguns candidatos do PT que acreditavam ser os próximos na linha de sucessão aí do Lula acabaram sendo deixados de lado, e Dilma, isso mesmo, Dilma Rousseff será a próxima presidente do Brasil, e nós iremos estudar ela na próxima aula, ok? Aguardo vocês para continuarmos esse capítulo falando sobre a redemocratização do Brasil com Dilma Rousseff. Até mais, fiquem com Deus.